Fala amigos, fala amigas, professor Carlos Herdi aqui na área e hoje a gente vai falar sobre materiais e métodos. Eu fiz um vídeo explicando como iniciar o seu TCC, sobre a sua pergunta, sobre os seus objetivos. Eu também fiz um vídeo falando sobre as suas referências bibliográficas, a utilização do Zotero, que vai te auxiliar e facilitar muito na sua vida acadêmica, também vou deixar aí na descrição. E hoje a gente vai falar sobre materiais e métodos. Antes de mais nada, a gente tem que classificar esse método. A gente tem uma classificação de estudos quantitativos e de estudos qualitativos. Os estudos qualitativos são mais comuns na área do direito, na área da educação, história. A gente tem aí a discussão dos autores, das suas linhas, dos seus pensamentos e das suas relações com o conteúdo. A gente vai falar exclusivamente dos estudos quantitativos, bastante aplicados dentro da área da saúde, que é a minha área de atuação. Então, alguns autores abordam que os estudos qualitativos, eles perguntam como, procuram responder como o processo funciona dentro das teorias. E os estudos quantitativos, quanto? Aí a gente tem a expressão das variáveis de unidades, de números. E por isso que a gente vai entrar nesse capítulo de materiais e métodos. Vamos lá? Mas antes de começar, se inscreve no canal, ative as notificações e principalmente encaminha para algum colega que está iniciando TCC, dissertação, tese, precisa aí de alguma ajuda. Isso pode ser que esse vídeo o ajude bastante. Me segue também no Instagram, Carlos Herdi, que eu sempre posto conteúdo exclusivo da área acadêmica. A gente tem aqui o podcast do Herdi, a gente tem aqui o Futebol Baseado em Evidência e vocês agora estão participando aí do nosso tópico Vida Acadêmica. Comecei materiais e métodos. Primeira coisa, tipo de pesquisa, ou delineamento, como você preferir chamar. A gente tem dois tipos de pesquisa, as pesquisas observacionais e as pesquisas experimentais. Quando a gente fala das pesquisas observacionais, se a gente for usar um exemplo agora do Covid-19, esse vídeo está saindo em junho, então a gente, até aqui no nosso país e no mundo, a gente tem observado diversos estudos observacionais que foram produzidos e foram publicados em revistas como The Lancet, JAMA, Science, Nature e outras revistas conceituadas pelo mundo. Esses estudos observacionais se dividem de duas formas. Os estudos descritivos, que aí a gente tem um relato de casos, séries de casos, estudos de comentário, opinião, e essas revistas publicaram diversos estudos dentro desse modelo. Só que aí a gente tem, dentro de uma qualidade da evidência, esses estudos com uma quantidade maior de vieses. O viés está associado a erro. Quando a gente fala ainda dos estudos observacionais, a gente tem os estudos analíticos. E aí esses estudos analíticos, eles observam um processo do tempo. Esta questão do tempo, quando eu, por exemplo, olho para trás, eu tenho estudos do meu desfecho, da minha doença, do que aconteceu, e procuro verificar a causalidade em cima dessa doença. Então eu posso fazer um caso controle. Eu posso fazer um estudo olhando para frente, acompanhando os indivíduos, um estudo de coorte. E eu posso fazer os estudos que são largamente utilizados, inclusive nos TCCs, estudos transversais, que a gente avalia naquele momento do tempo, ou seccional. A gente tira uma fotografia daquele momento do que está acontecendo. Então, quando a gente tem perfil, quando a gente tem as análises atuais, até a comparação entre esses perfis, a gente tem a relação daquele momento e é difícil encontrar causalidade. Esses estudos observacionais, eles são mais fáceis de serem produzidos, com exceção do coorte que você precisa acompanhar. Agora, nos estudos experimentais, o pesquisador, ele influencia a pesquisa. Ele simplesmente coloca um grupo, que ele pode chamar de grupo A e um grupo B, e esse grupo ter uma intervenção e esse grupo B ter um controle, ter o placebo. E aí depois de 3, 4, 5, 6 meses, eu verifico se aquela intervenção teve efeito, e essa palavrinha é muito importante, efeito. Esses estudos de ensaios clínicos, eles precisam ter um critério, de alocação, de randomização, para que a gente diminua a quantidade de vieses se nós queremos verificar efeito. Eu posso também utilizar ensaios aglomerados, uma turma numa escola que faz uma atividade, outra turma que não faz, outra turma que faz, eu consigo comparar os grupos, e comparar os grupos possibilita verificar o efeito da intervenção. No caso do Covid-19, para encontrar a vacina, os estudos de ensaios clínicos estão sendo realizados. A gente vê isso pelo clinicaltrials.gov, que é um site de cadastro dos estudos de ensaios que estão sendo realizados.
Próximo tópico, a população do estudo. A amostra é muito importante para que a gente possa identificar o perfil desses indivíduos, né? Então a gente tira a média, a gente tira o desvio padrão, a gente avalia todo o perfil possível morfológico, cardiológico, clínico daquela amostra, para que quando o consumidor estiver lendo esse estudo, ele possa verificar que aquela amostra tem uma relação próxima de interesse do público-alvo de interesse dele. E aí a gente vai para um próximo tópico, que é a questão dos protocolos, dos procedimentos, do instrumento. Se eu tenho lá o meu objetivo já definido, agora eu utilizo um método para encontrar aquela resposta, como a gente falou do vídeo de como iniciar um TCC. Então o objetivo do instrumento é dar condições para que a gente consiga encontrar aquela medida. Para isso, eu tenho que verificar a validade desse instrumento, desse protocolo. O que é validade? É se ele mede aquilo que se propõe a medir. E se ele é confiável, se ao reproduzir o teste, aquele valor se repete. Então a confiabilidade e a validade é um processo fundamental na questão do instrumento, do protocolo e de explicar todo o procedimento que vai ser realizado. O procedimento vai depender desse delineamento. Depois a gente tem um tópico que é a estatística, análise dos dados, qual a estatística que vai ser utilizada, se você vai utilizar a estatística descritiva, média, desvio padrão, de forma mais simples, ou se você vai utilizar uma estatística inferencial, que aí ela já avalia probabilidades. E aí a gente tem um hábito na área da saúde de verificar o valor de significância, P, de probabilidade 0,05. Quando a gente encontra valores menores que esse estabelecido, a gente tem diferenças significativas entre os grupos. Existem diversos métodos estatísticos, aí você vai ter que interpretar e encontrar o mais adequado para a sua realidade. Nesse momento, o estatístico às vezes ele te auxilia caso você não tenha domínio. O seu orientador também pode te orientar, mas é importante que você tenha programas estatísticos. A gente usa muito o SPSS, eu uso muito o Prisma, mas a gente tem diversos disponíveis no mercado. O próprio Excel realiza essa estatística. E depois, a ética da pesquisa. Para que você realize pesquisas com seres humanos, você precisa de uma autorização, você precisa de um número de protocolo. E a universidade vai te oferecer esse número de protocolo a partir do momento que uma reunião do comitê de ética da universidade avaliar o seu projeto. Então você só pode coletar a partir do momento que você tiver essa autorização do comitê ético da sua universidade. Se você quiser saber mais, entra no site do CONEP, eu vou deixar aqui a plataforma Brasil disponível, o link para que você possa acessar e submeter o seu projeto. E por fim, o cronograma. Muito importante você definir as suas metas, os seus prazos e passar isso para o seu pré-projeto. Se for um estudo que já está na fase, né, de coleta de dados, aí você vai retirar isso para uma produção final, mas no momento do materiais e métodos você precisa organizar todo o seu cronograma para se basear em cima das suas expectativas, das suas metas. Bom, então eu falei aqui sobre materiais e métodos para que possa auxiliar você, acadêmico, estudante, mestrando, doutorando, profissional da área clínica, da área esportiva, da área da saúde, iniciar qualquer tipo de estudo, mas sempre tendo como preocupação a ética na pesquisa. A parte de materiais e métodos é algo que a gente precisa estabelecer conceitos éticos responsáveis para que a gente consiga reproduzir. A única certeza que nós temos são as incertezas. E a ciência contribui cada vez mais para que possamos diminuir a nossa margem de erro, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Toda semana eu coloco vídeo aqui no canal, então não deixa de compartilhar com os seus colegas que estão iniciando o TCC, dissertação de mestrado, doutorado, ou inclusive que desejam aí produzir estudos científicos. E é isso aí, se você tiver alguma sugestão, escreve nos comentários para que a gente possa produzir os vídeos. Beleza, gente? Um forte abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.